Bom dia, a paz do Senhor, amados irmãos. É uma alegria a gente estar aqui hoje, nos reunindo para aprender mais da palavra. Começamos o ano falando de oração e a gente vai prosseguir nesses temas essenciais para a vida cristã. Então hoje, o nosso tema é sobre fé. E eu vou pedir para os irmãos desde já abrirem lá em Hebreus capítulo 11, que vai ser a nossa base de estudo. Mas antes, a gente vai ter um vídeo, então vou pedir para o pessoal ali colocar o nosso vídeo de ilustração. Canaã, 1952 a.C. Este é o local, meus filhos. Shalom, meu amigo. Eu não conheço essa palavra. É uma coisa que dizemos aqui na minha família. É uma saudação de paz. Não encontrará muito disso aqui, receio. Meu nome é Jacó. Yassib. Yassib, eu ofereceria alguma coisa para beber, mas, como pode ver, acabamos de começar a cavar o nosso poço. Você comprou estas terras dos filhos de Amor. Por apenas 100 moedas de prata. Acredita nisso? Eu acredito nisso sempre que os príncipes destas terras enganam outro estrangeiro. Você amaldiçoará o dia em que pagou essas 100 moedas. Sim. E quanto você acha que seria um preço justo? Nenhuma moeda, nenhum ouro, nenhum... Eu tenho 12 filhos trabalhando nas terras. Quando acharmos água, Você nunca encontrará água. Sim, as chuvas recentes podem fazer a terra parecer verdejante, mas o rio subterrâneo passa em volta da montanha, não aqui em cima. É nosso Deus que cuida de nós. Estamos em Canaã. Os deuses não são gentis aqui. Nós não vamos ficar aqui muito tempo. Somos nômades. E o que estão procurando? Uma terra que nosso Deus prometeu ao meu avô, Abraão. Seu avô? Já reparou como os deuses estão sempre nos prometendo coisas, mas nunca vemos acontecer? Às vezes demora gerações. Você que sabe. Então, como se chama esse seu Deus? El Shaddai. Nunca ouvi falar. Poucas pessoas ouviram, mas eu acho que um dia todas ouvirão. Então você não tem casa. Onde está o templo para esse seu Deus? Ele não tem templo. Então, como você o cultua? Construímos altares onde estivermos. Você não o carrega com você? Não. Não existem ídolos esculpidos dele. Então ele é invisível? Bom, normalmente. Uma vez, ele chegou a quebrar meu quadril. Não. Eu já ouvi o bastante. De todos os deuses que você podia escolher, você escolheu um deus invisível que faz promessas que levam gerações para se concretizarem, que faz você peregrinar para lugares estranhos e quebra o seu quadril. Mas que escolha estranha. Imigrantes. Nós não escolhemos ele. Pai! Ele nos escolheu. Feitinho por causa do som, mas esse vídeo é só uma ilustração de como devia ser para um patriarca ter uma fé diferente na terra de Canaã. Essa cena não aconteceu de fato, ela foi uma criação. Esse diálogo, apesar de trazer a figura de Jacó, é só mesmo para ilustrar e para a gente refletir que muitas vezes o mundo chega até nós com diversos questionamentos em relação à nossa fé. Porque para o mundo é difícil entender por que nós adoramos a um Deus que é invisível. Nós nunca vimos o Pai, nós não tocamos em Jesus,
E é impossível fazer uma escultura, uma imagem do Espírito Santo para nós carregarmos. Como podemos crer num Deus que não vemos? Outras vezes o mundo nos pergunta como vocês podem entregar a sua vida a um Deus que tem vontade própria, a um Deus que é soberano e que muitas vezes a vontade dele é diferente da nossa. Como nós podemos confiar num Deus que demora gerações para cumprir as suas promessas? Não só anos, mas gerações. Como podemos? Podemos tudo isso pela fé. Pode passar um pouquinho. Mais uma vez. Isso. Aí. Podemos tudo isso pela fé. E aí surge o questionamento do que é fé. E o mundo diz diversas coisas a respeito da fé. A fé, o mundo diz, é um pensamento positivo. Então está muito isso na moda, na internet, de ficar mentalizando que tudo vai dar certo. E muitas vezes as pessoas tratam o pensamento positivo como a fé. Outras pessoas encaram a fé como uma hipótese. Pode acontecer, como não pode acontecer. Até na música popular brasileira, dizem que andar com fé é bom, que a fé não costuma falhar. Mas, com esse pensamento de que a fé é uma hipótese, assume-se que ela pode falhar. Então, esse conceito também não é o correto. Outros acreditam que a fé é algo tão subjetivo que não tem nenhuma aplicação prática, como se fosse só um pensamento, mas que não tem algo prático para se ver. Outros, mais céticos, têm a fé por um achismo, porque pensam, como se pode comprovar a fé? Por meio do método científico, por meio de um experimento? Então, eles não creem na fé como algo certo. E, claro, tem o foco, força e fé. Quem nunca ouviu essa frase? A fé, muitas vezes, na nossa cultura, é vista como otimismo. Muitas vezes, até nós mesmos já usamos, já falamos isso, que a fé é aquele pensamento de que não, tudo vai ocorrer bem. Tudo vai dar certo se nós tivermos força, se nós tivermos foco e se nós tivermos fé. E para algumas pessoas, a fé é uma possibilidade, uma opção. Certas pessoas creem que há vários caminhos para se chegar até Deus, e aí existe a fé islâmica, a fé cristã, a fé do espiritismo. Então, seria uma possibilidade. Mas nós sabemos que a fé não é nada disso que muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo. Pode passar. Isso. A fé, o melhor conceito que a gente pode encontrar dela está no primeiro versículo de Hebreus 11, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Certeza. O que é curioso, porque muitas vezes a gente pensa em fé como uma hipótese, possibilidade, pensamento positivo, mas parece que certeza fica lá no final da nossa lista. Como é uma certeza? E olha que essa é a palavra trazida por uma versão bíblica. No caso aqui é a Ara Almeida Revista Atualizada. Mas se a gente consultar outras versões, a gente traz palavras com um significado sinônimo de certeza. Então não tem como fugir desse conceito bíblico. E a gente vai encontrar palavras para fé que dizem, é uma
garantia. Isso, pode passar só mais uma vez aí. A fé como uma garantia, como uma convicção, como uma certeza, como uma prova, como uma demonstração e como um fundamento. Então, a fé na Bíblia é tratado como algo firme, algo sólido, algo que é certo de acontecer, é certo de existir, é certo de se cumprir. Isso é a fé na Bíblia. Não uma hipótese, não uma possibilidade, porque nós sabemos que só há um caminho até Deus por meio de Jesus, mas uma certeza. Não é um pensamento positivo, porque nem sempre o Senhor cumpre a nossa vontade. Muitas vezes nós sofremos. Muitas vezes, como aconteceu com Jacó, Deus nos confronta, Ele quebra o nosso quadril, desloca a nossa articulação. Muitas vezes a gente sofre com Deus. Mas quando trata-se de fé, é a fé de que Ele é bom, apesar de todos os nossos sofrimentos. Então, fé é essa certeza. Pode passar mais uma. E a fé tem um resultado, tem um objetivo. A gente tem certeza de algo para alcançar um prêmio. Hebreus 11:2 vai dizer: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Esse testemunho significa aprovação. Então, o autor de Hebreus aqui está dizendo que, por meio da fé, as pessoas lá da antiguidade alcançaram a aprovação de alguém. Porque, a depender do objeto da nossa fé, a nossa aprovação pode ser diferente. Como assim? Existe um tipo de fé que é a fé natural, que se baseia numa promessa, numa palavra, e que todo mundo tem, inclusive os ateus, inclusive aqueles que não creem em Deus. Quando a gente faz um compromisso com uma pessoa, a gente tem fé que ela vai cumprir, vai chegar no horário, vai corresponder ao que foi dito. Quando a gente trabalha, a gente crê que vai ganhar o salário no final do mês. Isso é uma fé natural. E ela se baseia na honestidade das outras pessoas, em experiências vividas anteriormente, nos 5 sentidos. Todo mundo tem. Apesar da gente não ter uma garantia de que vai ocorrer exatamente como a gente quer, a gente tem fé, a gente tem... Não, eu acredito, eu confio, eu dou credibilidade a... E a gente espera que as pessoas ajam com boa fé. Mas essa fé que o autor de Hebreus se refere é uma fé em coisas invisíveis, em coisas que não se veem nem se tocam. É uma fé que vai enxergar aquilo que nem todos enxergam. E por meio dessa fé, naquilo que não se vê, os antigos obtiveram aprovação. Pode passar. Essa aprovação foi a aprovação de Deus. Existe um conceito de fé que se relaciona muito a confiar. E todo mundo confia em algo, todo mundo pauta suas atitudes no que acredita, no que tem certeza, no que é convicto. Há aqueles que pautam as suas atitudes no mundo, que têm fé no mundo, que têm fé de que obterão sucesso, alegria, prazer, felicidade no mundo. Essa é a fé no mundo. E como nós sabemos que as pessoas têm fé no mundo? Pelas suas obras, pelas suas atitudes, que são atitudes para agradar o mundo. Então, essas pessoas obterão o resultado de uma aprovação, mas a aprovação do objeto da fé delas, a aprovação dos homens. Agora, existe a fé em Cristo, existe a fé em Deus,
E quando Deus é o objeto da nossa fé, é o alvo da nossa fé, a nossa aprovação vem dele. Se as nossas obras se pautarem na fé nele, que ele é real, que suas promessas se cumprirão e que ele sabe tudo o que está fazendo, dele vem a nossa aprovação. Na fé no mundo, a realização é da vontade humana. E quando a nossa fé está em Deus, nós estamos comprometidos em fazer a vontade de Deus. Quando a nossa fé é no mundo, a recompensa é imediata, muitas vezes. Quando a gente faz algum pecado, por exemplo, e a gente tem um prazer momentâneo, mas transitório. Mas quando a nossa fé é em Deus, depositada nele, por toda a nossa vida até o fim, a recompensa é eterna, é futura, mas ela vai durar para sempre. E aí a gente tem a fé que salva. Pode passar. Que é a fé em Cristo. Para nós alcançarmos a aprovação de Deus, para nós alcançarmos a recompensa eterna, para nós alcançarmos a realização da vontade divina, a nossa fé precisa estar em Jesus Cristo. Certa vez perguntaram para Jesus assim: o que faremos para realizar a obra de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Para nós sermos aprovados, precisamos crer em Cristo. E aí a gente tem um trecho da declaração de fé da Convenção Batista Nacional, que diz o seguinte, cremos que a grande bênção do Evangelho que Cristo assegura aos que nele creem é a justificação, que esta inclui o perdão dos pecados e a promessa da vida eterna, baseada nos princípios da justiça, que é conferida não em consideração de quaisquer obras justas que tenhamos feito, mas exclusivamente pela fé no sangue do Redentor. Essa é a fé salvífica. Esse trecho está numa parte que diz respeito à justificação. Como os homens são aprovados por Deus, como eles são declarados justos. E é só por meio dessa fé que a gente alcança essa aprovação. Então, para ser salvo pela graça de Deus derramada em nossas vidas, é necessário crer que Jesus é o Filho de Deus, enviado de Deus, que veio ao mundo, se entregou no madeiro, na cruz, tomou sobre si todos os nossos pecados, ressuscitou para que nós fôssemos perdoados por Deus. Essa fé é a mais importante da nossa vida. É a fé crucial para nós sermos aprovados pelo Senhor. E o objetivo do autor de Hebreus é lembrar esse povo de que eles não podem desanimar nessa fé, de que eles não podem desistir no meio da jornada, mas que eles precisam ir até o fim para alcançarem a aprovação do Senhor. Essa carta foi escrita num tempo em que muitos deles pensavam em voltar atrás. No caso deles, voltar para o judaísmo. E no nosso tempo, muitas pessoas têm esfriado e pensado em voltar atrás. Não para o judaísmo, pelo menos aqui no Brasil, não é tão comum como outras religiões, mas voltar para uma vida sem Deus. E ambos esses modos de se viver não produzem salvação, porque a salvação depende da fé em Cristo. Pode passar. E aí o autor lança a mão de diversas referências do Antigo Testamento para inspirar o alvo dessa carta, os hebreus, a continuarem crendo. E a gente vai mergulhar um pouquinho na história de cada um desses exemplos e entender como a fé deles
pode impactar na nossa, pode nos inspirar. Ele começa falando de Abel. Em Hebreus 11:4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Eu me estendi um pouquinho aqui, mas ele recebeu o testemunho de ser justo. Pode passar. Então, em Abel, a gente vê que existe uma fé que justifica. Relembrando um pouquinho, Abel, ele foi irmão de Caim, ambos filhos de Adão e Eva, e a Bíblia conta que Abel cuidava de rebanhos e Caim era agricultor. Agricultura e pecuária foram aí as primeiras profissões, digamos assim. E aí, os dois, certo dia, resolveram fazer um sacrifício a Deus, uma oferta. E lá em Gênesis 4 diz que Caim trouxe de um fruto da terra e ofereceu a Deus. Mas Abel trouxe das primícias do seu rebanho, do melhor da gordura dos animais. Também fez o sacrifício. Deus aceitou, ele se agradou de Abel e de sua oferta, mas não de Caim e de sua oferta. Então Caim se enfureceu, a Bíblia até menciona que o semblante dele mudou, e aí ele leva Abel para o campo e ali o mata. O primeiro homicídio, e aliás um fratricídio, porque foi com um irmão. Provavelmente ocorreu com um objeto cortante, porque a Bíblia menciona o sangue de Abel na terra. E apesar de Abel não ter alcançado aí a aprovação do seu irmão, a fé dele alcançou a aprovação de Deus. Numa primeira leitura, a gente aprende que a gente deve oferecer ao Senhor o que é excelente. E aí existem diversas interpretações. Na nossa vida, por exemplo, em que a gente é um sacrifício santo, agradável a Deus, a gente deve oferecer o melhor. Mas tendo o contexto aqui do autor de Hebreus falando sobre fé em Cristo, é importante a gente notar que o único sacrifício que Deus aceita é um sacrifício excelente. E Hebreus fala muito sobre sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Existe um sacrifício que foi feito que é excelente. Se a gente se apresenta a Deus por meio desse sacrifício feito, nós somos aceitos. Esse sacrifício perfeito que Deus aceita e que olha para a gente e diz: você é justo, você é justificado, é o sacrifício de Cristo. Perceba que Caim também fez um sacrifício. Também deu ali uma oferta, porque no caso ele não matou um animal, ele trouxe uma oferta da terra. Ele ofertou algo a Deus, mas não era excelente. Quantas vezes nós queremos nos apresentar diante de Deus com coisas que Ele não aceita? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que o sacrifício perfeito para nós sermos declarados justos é Jesus na cruz se entregando por nós. Esse é o sacrifício definitivo. Mas muitas pessoas querem se apresentar diante de Deus com outras ofertas. Talvez com mérito, talvez com boas obras, caridade, talvez com cerimônias religiosas, e tem a expectativa de que Deus vai me aceitar por meio disso. Por meio da justiça humana. Isaías 64 fala que a nossa justiça é como trapos de imundícia diante de Deus. Então esse não é
o sacrifício, a oferta excelente diante de Deus. A oferta que Deus aceita é quando nós apresentamos diante dele, crendo no sacrifício de Jesus. Então Abel fez um sacrifício excelente, ofertou o excelente e por meio da sua fé alcançou a aprovação de Deus. A gente deve se apresentar diante do Senhor por meio do sacrifício excelente de Cristo. E a Bíblia ainda fala aqui de Abel que mesmo depois de morto, pela fé, ainda fala. O que é surpreendente, porque ele foi uma das primeiras pessoas da humanidade, talvez aí a quarta pessoa, e ele ainda fala. Será que a nossa fé tem o poder de impactar tanto o mundo, ao ponto de impactar outras gerações, ao ponto de falar a pessoas de tão distante época? A fé de Abel é uma fé que fala. Se a gente pegar na história, lá na época do Império Romano, foi um período de grande perseguição para os cristãos. O objetivo de muitas pessoas era calar quem cria em Jesus. Mas o impressionante é que quanto mais execuções aconteciam, quanto mais matavam os cristãos, mais cristãos surgiam. Porque apesar de tentarem calar os cristãos, eles tinham uma fé que falava. Em todo lugar que nós passarmos, a nossa fé precisa falar. Até mesmo quando nós já estivermos numa sepultura, que o testemunho deixado por nós venha falar e inspirar os outros a terem a mesma fé em Cristo Jesus. Pode passar. Então a gente tem o exemplo de Enoque, e diz o seguinte: pela fé, Enoque foi transladado. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima crê que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Aqui são 2 versículos, eu dei uma resumida para caber aí no slide, versículos 5 e 6. Pode passar. Enoque mostra que a fé genuína é uma fé que busca. Por quê? Enoque é uma figura muito misteriosa na Bíblia, não se sabe muito sobre ele, mas ele foi o pai de Matusalém. Então, o homem que todo mundo fala que realmente viveu por mais tempo na Terra, 969 anos. O pai dele tem uma vantagem, porque ele não morreu. Ele não passou por essa experiência. Lá em Gênesis diz que depois de ter Matusalém, Enoque andou com Deus. E já não foi mais achado, porque Deus o tomou para si, Deus o transladou, arrebatou. E é isso que nós sabemos de Enoque, além de uma menção em Judas. Mas Enoque, é interessante que o autor de Hebreus, ele, logo depois de dizer que Enoque foi transladado, ele ensina: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que crê nele vai se aproximar, vai buscar, vai estar perto. Isso nos diz que a gente não pode viver um cristianismo teórico acreditando que Deus é real e um ateísmo prático, em que a gente vive como se Deus não existisse. Se nós cremos que Deus é real, a gente deve viver próximo dele. Não há como nós desejarmos passar a eternidade com Deus sem que aqui na terra, hoje, nós estejamos andando com Ele. Se nós ansiamos por conhecer a Deus, hoje mesmo nós precisamos estar junto com Ele no caminho, junto com Ele, passo a passo, com Deus ao nosso lado.
Apesar de pouco se saber sobre Enoque, o que se sabe que ele andou com Deus já é suficiente para nos inspirar a fazer o mesmo, para nos encorajar a continuar andando com Deus. Diferentemente de Enoque, nós iremos sim passar pela morte física, se Jesus não voltar antes, por essa morte chamada de primeira morte, a morte do corpo. Mas nós temos fé, nós temos certeza, nós temos convicção de que se andarmos com Deus nessa terra com fé em Cristo, nós não iremos passar pela segunda morte, que é a condenação eterna. A fé genuína busca, porque tem certeza que Deus existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam, ou seja, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Pode passar. E Noé, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Hebreus 11, 7. Noé é uma pessoa muito especial. Quando a Bíblia vai falar dele pela primeira vez, lá em Gênesis 6, antes dá um contexto de que aquela geração era uma geração corrompida, que não agradava a Deus. Então, Deus decide destruir tudo e reiniciar. E ele chama, então, Noé. E aí, lá em Gênesis fala, Noé era um homem justo, íntegro e, adivinha, andava com Deus. Noé também, assim como Enoque, andava com Deus. Era justo, era íntegro, apesar dos maus exemplos que existiam na sua geração. E Noé, ele foi divinamente instruído a respeito de uma coisa que nunca tinha acontecido antes na terra. Nunca tinha chovido. Então Deus fala para ele, olha Noé, você vai construir uma arca, porque vai cair água do céu, e bastante água, a ponto de matar todos que não estiverem nessa arca. E eu imagino Noé pensando, puxa, água, a mesma água que eu vejo no mar, a mesma água que eu vejo... Como água do céu cair, matar todos? Como? Ele creu, apesar de nunca ter visto água cair do céu. Nunca havia chovido e ele mesmo assim construiu uma arca. A fé de Noé foi tamanha que ele não só acreditou que ia vir água do céu, ele também fez o que Deus disse a ele para fazer. A Bíblia fala que Noé construiu exatamente como Deus falou. E olha, Deus não aliviou as coisas para Noé, porque deu medidas muito específicas a respeito da arca. 22,5 metros aqui, 13,5 metros, 135 metros aqui. Eram medidas muito precisas. E Noé fez tudo conforme Deus falou. A ordem de Deus não era fácil de ter certeza, convicção, de se ter fé. E muito menos fácil de ser executada. Porque Noé não só acreditou, mas ele ralava todos os dias, pegando tábuas de cipreste, betume e construindo uma arca. Quando ele não via o que iria acontecer, mas cria. Ele enxergava o que era invisível. Essa é a fé de Noé. E a Bíblia diz que ele foi temente a Deus. Quantas vezes nós somos mais tementes aos homens do que a Deus?
porque não deve ter sido fácil para Noé. O que as pessoas diziam dele? Um louco? Alguém sem noção? Mas ele não se apegava nisso, ele se apegava na ordem de Deus, sendo divinamente instruído. A Bíblia fala que é muito importante a gente buscar a instrução, o conselho. Lá em Provérbios fala muito sobre isso. Ouvir muitas pessoas. Mas a gente precisa tomar um cuidado quando isso se choca, por exemplo, com a palavra de Deus. E saber que o nosso maior professor, o nosso instrutor é Deus. E se a gente temer a Deus, a gente vai seguir o que Ele ordenou. Quando Noé fez isso, quando ele creu, quando ele agiu dessa forma, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé, conforme Hebreus fala. O anúncio de uma destruição que estava por vir. Apenas ele, sua família, as mulheres dos seus filhos foram salvos e os pares de animais. Mas ele escolheu temer a Deus. Por mais que a nossa fé em Cristo pareça loucura, às vezes na nossa escola, às vezes no nosso trabalho, às vezes na nossa faculdade, pareça para muitas pessoas burrice, sem sentido, achismo, hipótese, pensamento positivo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que a fé em Cristo, apesar de ser loucura para os que perecem, é poder de Deus para os que estão sendo salvos. Então é por causa disso que nós permanecemos tendo essa fé. A fé de Noé poderia parecer loucura. Eles não viam a destruição vindo. Mas ele escolheu temer ao Senhor. E assim também nós devemos fazer. Pode passar? Mais uma vez. Abraão. Abraão, pela fé, peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas, porque aguardava a cidade com fundamentos. A gente conhece muito bem a história de Abraão, lá em Gênesis 12, quando ele morava em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, um ambiente totalmente idólatra, e Deus chama ele e fala que ele vai ser o pai de muitos povos e promete a ele uma terra. E ele fala: Abraão, você vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas ele não tinha mostrado ainda. Deus chama Abraão. Abraão, vem. E a Bíblia diz que Abraão vai, mesmo sem ver e mesmo sem tocar naquela terra. Essa terra prometida é a terra de Canaã, que muitos anos depois veio a ser conquistada pelos descendentes de Abraão. Mas perceba, na época de Abraão, aquela terra era dominada por outros povos. Havia gente habitando ali. E ele então peregrinou por essa terra como um estrangeiro. Andou por aquela terra, vivendo em tendas de modo tão simples, mas crendo que um dia aquela terra seria dos seus descendentes. Pode passar. Abraão nos mostra a fé que aguarda pacientemente a promessa de Deus. Muitas vezes, Deus promete algo a nós e nós queremos de imediato. Imagina se Abraão fosse assim. Abraão aguardou o cumprimento da promessa, ainda que demorasse anos e gerações, porque a terra de Canaã foi conquistada na época de Josué, muito tempo depois de Abraão. Ele peregrinou na terra da promessa,
e ele aguardava a cidade com fundamentos. É muito legal quando o autor de Hebreus fala da cidade com fundamentos, porque nesse contexto de Hebreus 11, ele fala de uma pátria celestial, de algo que Deus está preparando para os que nele creem. Então Abraão, ele peregrinou por aquela terra, crendo que Deus iria fazer algo, que Deus tinha um plano, uma cidade perfeita com fundamentos. E igualmente, nós aqui na terra peregrinamos como se fôssemos estrangeiros, porque parece que essa terra está sendo dominada por pessoas que não temem ao Senhor. Mas existe uma promessa de que Deus preparou uma cidade para nós, a Nova Jerusalém. Então, se aqui nós peregrinamos como estrangeiros, crendo na promessa, é porque um dia Deus virá com a cidade que tem fundamentos. E conforme a Bíblia diz tantas vezes, os justos herdarão a terra. E é nisso que está a nossa confiança. Abraão teve uma fé que aguardou. Pode passar. Pela fé, Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, versículo 11. Não só Abraão, mas também Sara teve um papel de destaque na fé. Pode passar. Sara nos mostra a fé que recebe de Deus. Além de Deus ter prometido a Abraão uma terra que seria dos seus descendentes, ele prometeu que muitos povos, nações, multidões viriam de Abraão. Acontece que a esposa dele, Sara, era estéril. Ela era infértil. Não seria mais fácil, em pensamento humano, Deus colocar Sara como alguém que conseguisse ter muitos e muitos filhos para a promessa se cumprir? Em pensamento humano, alguns podem pensar assim. Se ele queria que Abraão fosse pai de muitas nações e Sara, consequentemente, mãe de muitas nações, ele poderia simplesmente, desde o início, não, agora vocês vão ter um filho atrás do outro. Mas não foi assim. Sara não conseguia, pela capacidade própria dela, realizar a promessa de Deus. E o que chama a atenção na história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, é que não só Sara, como também as esposas de Isaque, a esposa preferida de Jacó, Raquel, elas também tiveram dificuldade de engravidar. Sara, esposa de Abraão, Rebeca, esposa de Isaque, e Raquel, a esposa preferida de Jacó, não conseguiram de início dar à luz. Por quê? Por que esse padrão? Eu creio que é para nos mostrar sobre dependência de Deus. As promessas de Deus muitas vezes são impossíveis. Na maior parte das vezes são realmente impossíveis de serem realizadas aos nossos olhos humanos. É por isso que a nossa fé precisa receber de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Não há como pelo nosso braço, pela nossa própria força, irmos lá e fazer acontecer. É necessário receber. As esposas dos patriarcas, pais de multidões, tiveram que receber poder de Deus. A Bíblia conta que muitos anos depois de Deus fazer a promessa a Abraão, de que ele seria pai de multidões, Deus visita Abraão e Sara, o anjo do Senhor vai até eles, e Sara ri
da possibilidade de ter filhos, porque nessa época ela já era muito idosa. E aí Deus fala, na próxima primavera, vou voltar aqui e você vai engravidar. Isso de fato aconteceu. Por isso o filho ficou com o nome de Isaac, que significa riso, porque Sara riu da possibilidade disso acontecer. E antes disso, Sara tentou dar um jeitinho quando tomou a serva dela, Agar, para ter relações com Abraão, com a expectativa de ter um filho dessa forma. Antigamente existia essa prática. Mas apesar de Agar ter um filho, Ismael, com Abraão, Deus diz a Abraão, Ismael não é o filho da promessa. Abraão pede, Deus, está demorando muito. Sara é estéril. Mas temos aqui Ismael. Faz Ismael o meu herdeiro. E Deus fala, Abraão, não vai ser Ismael. O modo como eu vou cumprir a minha promessa vai ser de modo extraordinário, vai ser fazendo o impossível, vai ser realizando um milagre. Aos 90 anos, Sara dá à luz a Isaac. Abraão tinha 100. 2 idosos com um bebê no colo. Porque a nossa fé depende de Deus. Para alcançarmos a realização da promessa, dependemos de Deus. Precisamos receber de Deus, considerando que Ele é fiel. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses 5, no finalzinho, ele diz, olha, que Deus o santifique inteiramente, corpo, alma, espírito, e que Ele os preserve fielmente a Cristo Jesus. Que Ele os preserve até a vinda de Cristo. Aquele que prometeu, aquele que os chamou, Ele é fiel e Ele fará isso. Portanto, nós cremos que aquele que gerou a fé em nós, aquele que derramou o seu poder para que nós tenhamos fé nele, o autor, é também um consumador da nossa fé. Então, Ele vai nos sustentar até o fim, para sermos achados em fé, quando Jesus voltar. Pode passar. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e a Esaú, acerca das coisas que estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou os filhos de José. Pode passar. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção ao êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Isaac, Jacó e José. Por que o autor de Hebreus fala deles também? Isaac foi o filho de Abraão, Jacó foi o filho de Isaac e José foi o filho de Jacó, que posteriormente ficou conhecido como Israel. O que chama a atenção nesses versículos é a idade e o tempo em que eles demonstraram a sua fé. Fim. Morrer. Tanto Isaac, quanto Jacó, quanto José, pode passar, tiveram uma fé que perdurou até o fim. Isaac, o autor de Hebreus diz, abençoou, quando ele já estava bem idoso, ele abençoou a Esaú e a Jacó. Jacó, quando estava à beira da morte, chama todos os seus filhos, e o filho que ele era mais achegado, José, e os filhos de José, e abençoa Manassés e Efraim, apoiado numa vara, apoiado na extremidade do seu bordão, de tão fraco que ele já estava. E José,
próximo do seu fim, diz: olha, eu vou descer a sepultura, mas vocês que estão aí, tratem de repassar a informação de que os meus ossos aqui no Egito devem ser transportados quando os israelitas saírem dessa terra, porque eu creio que a promessa que Deus fez lá em Abraão há de se cumprir. Uma fé que diz: olha, os meus ossos não vão ficar aqui no Egito, vocês devem levá-los para a terra prometida. Esses homens tiveram uma vida difícil. Isaac sofreu muito com outros povos que muitas vezes queriam acabar com os poços que ele construía. E também não foi na época de Isaac que a terra foi dominada pelos israelitas, pelo povo de Deus. Jacó sofreu demais com a perseguição de Esaú, seu irmão, já que ele pega a bênção, e também com Labão, um sogro que constantemente o enganava, assim como ele enganou o seu irmão. E José? José nos impressiona porque ele foi vendido pelos irmãos, escravo no Egito, foi lançado numa prisão com acusação falsa de adultério, esquecido por alguém que ele ajudou, e Deus transforma a vida de José, o tornando governador do Egito, da maior nação naquele tempo. Mas ele sofreu demais. E no meio de todos esses sofrimentos, eles poderiam muito bem, no final da vida, abandonar a Deus, abandonar a fé. Mas Hebreus diz que, mesmo perto de morrer, mesmo chegando o fim deles, eles abençoaram com fé. Eles fizeram menção ao êxodo, José fez menção ao êxodo com fé, porque eles criam, porque eles tinham certeza que a promessa de Deus iria se cumprir. A nossa fé precisa perdurar até o fim. Não podemos ter uma fé hoje e amanhã a gente já esfriar. Apesar de todas as dificuldades que eles também passaram, eles também tiveram, no final da vida, eles continuaram tendo fé. Que venhamos seguir esse exemplo de até o final ter essa fé que perdura. Creram até a morte. E a fé se perpetuou por gerações. Abraão, Isaac, Jacó, José. A fé era propagada. Ela não ficava para um deles e era interrompida. Em dezembro, nós lemos o livro de Juízes e a gente lembra que lá no começo fala que a geração de Josué, a geração que conquistou a terra prometida, teve muitos filhos, mas passou, eles morreram. E a geração nova que se levantou não conheciam a Deus. Então eles foram atrás de ídolos. Ou seja, os seus pais não passaram para eles conhecimento de Deus. Não passaram a fé para eles. Por isso eles se desviaram, mesmo na terra prometida. E aqui eu queria dar um testemunho pessoal e encorajar todos os pais e mães que estão aqui hoje e que estão assistindo a gente. Passem a fé de vocês aos seus filhos. Passem a fé de vocês. Tragam os seus filhos para a igreja. Tragam os seus filhos para a EBD, para os cultos, para as EBFs.
Porque a fé, ela precisa se perpetuar pelas gerações. Não podemos reter, precisamos que ela continue. Esses dias eu encontrei isso aqui, que é um diário de criança. E aí eu falei, mãe, pode jogar fora, não deve ter nada importante aí não. E aí a gente foi ler o que estava escrito. E assim, eu li um registro que eu não sabia que estava ali. Sabe quando a Bíblia fala, quando Ilquias, o sumo sacerdote, encontra o livro da lei, aí o rei Josias fica, você encontrou! Foi essa a sensação que eu tive. Nossa, o livro, o registro de algo muito especial. Eu encontrei um diário que fala sobre piscina, amigos, escola, dificuldades da vida infantil. Mas no meio dessas páginas, eu achei uma confissão de fé. Eu não sabia que ela existia. E ela é muito pequenininha, mas eu queria ler com os irmãos. 8 de novembro de 2009, eu tinha 8 anos de idade. Querido diário, hoje foi um dia que Deus tocou de uma vez de todas no meu coração. Hoje é domingo, fui para uma reunião na igreja, ou seja, eu fui para um compromisso com Deus. A tia disse que nós devemos fazer aliança com o Senhor, que quer dizer que eu pertenço ao Senhor e o Senhor pertence a mim. Agora quero fazer uma aliança com o Senhor Jesus e obedecê-lo para o que der e vier. Eu não sei onde eu estaria hoje se os meus pais não tivessem me passado a fé. Se os meus pais não tivessem me trazido para a igreja. Se eles não tivessem insistido comigo dia após dia. Se eles não tivessem me ensinado a palavra de Deus. Então eu faço um pedido aos pais. Transmitam essa fé aos seus filhos. Eu não sabia que com 8 anos eu ia crer, mas foi numa EBD que muitas vezes a gente desvaloriza. É criança, criança não vai entender. É muito pequeno para entender o Evangelho. Eu vou deixar meu filho escolher. Não quero influenciar ele, não quero controlar a vontade dele para ele seguir a Deus, ele que escolha. A fé deve ser propagada. Digam aos seus filhos dia após dia quem é Deus. Passem a eles as experiências que vocês têm com Deus. Contem isso de dia, de tarde, de noite. Andando, sentado, conforme diz em Deuteronômio, em todas as oportunidades. Contem aos seus filhos a fé que vocês têm, porque isso transforma a vida deles. Amém? Conforme Paulo diz lá em 2 Timóteo 1, para Timóteo, ele fala o seguinte a ele: eu conheço você, Timóteo. Eu sei que a sua fé não é fingida. A fé que você tem é a mesma que habitou em sua avó Lloyd e sua mãe Eunice e que eu creio que habita em ti. A fé deve ser propagada. E é lindo como Deus é conhecido no Antigo Testamento como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pode voltar um slide? Isso. Abraão, Isaac e Jacó. E Hebreus diz que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Será que nos ambientes que a gente convive, que a gente participa, será que as pessoas sabem o Deus que nós servimos? Será que elas podem dizer o Deus de fulano, o Deus de ciclano, colocando ali o seu nome? Porque esses homens, eles carregavam consigo
a responsabilidade de mostrar quem é Deus. Deus foi reconhecido pelo mundo inteiro como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pela fé que eles tiveram. Agora sim, pode passar. E pela fé, Moisés. A gente já está chegando ao fim da lista, que são muitos. Então, foi feita aqui uma seleção. Mas pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com o rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés é uma pessoa muito especial desde o comecinho de sua vida. Pode passar. Bem, lá na época de José, aquela geração passou, José foi governador do Egito, e os israelitas continuaram ali. E muitos anos se passaram, até que surgiu um faraó que não conhecia a história de José, que foi tão benéfica para o Egito, para o seu país. E os egípcios perceberam que os israelitas estavam se multiplicando na terra. E eles ficaram com medo. Olha, se acontecer uma guerra, o que será de nós? Eles são muito numerosos. E então, o faraó ordena as parteiras que matem todo bebê do sexo masculino. Todo menino deve ser jogado no Nilo. E quem nasce nessa época? Moisés. Mas as parteiras temeram a Deus e não ao faraó. Então elas não mataram os filhos das hebreias. E a Bíblia conta que os pais de Moisés... Tá tão na moda uma música que diz: Joquebede, Moisés não vai morrer. Os pais de Moisés, eles temeram a Deus também. E Joquebede, mãe dele, coloca ele no cesto, põe no Nilo. A princesa do Egito pega o bebê e tem compaixão dele. Decide, não vou matar esse aqui não. A irmã de Moisés, Miriam, ela estava passando, olhando o que ia acontecer com o irmãozinho dela. E aí ela fala: olha, princesa, eu conheço uma hebreia, se você quiser, ela cuida dele para você. E aí a princesa: eu gostaria, eu vou até pagar. Então Joquebede cuida, amamenta seu próprio filho, sendo paga para isso. Então, Moisés teve um bom exemplo de fé, porque a história dele já mostrava pessoas que depositavam sua confiança em Deus. E Moisés, ele, quando cresceu, apesar de ficar lá no palácio, chega uma hora na vida dele, já homem feito, em que ele decide sair. É um momento em que ele pensa: puxa, eu sou hebreu, eu não sou egípcio. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu, porque eles foram escravizados, e ele mata esse egípcio, esconde na areia, de tanta raiva que ele ficou: puxa, o meu povo. Em outra ocasião, ele vê dois hebreus, um brigando com o outro, e entra na briga e fala: olha, vocês são irmãos, como vocês podem um brigar com o outro assim? Aí, um deles fala: você vai matar a gente, assim como você fez com o egípcio? E aí Moisés tem que fugir. E depois ele volta para o Egito, Mar Vermelho abre, conforme a gente conhece a história. Mas o que é interessante de Moisés é quando ele abandona o palácio. Ele abandona a sua antiga vida porque ele preferiu ser maltratado com o povo do que ficar com as riquezas do rei. Reconheceu que a sua identidade não apontava para o palácio que um dia ia passar.
A sua identidade de hebreu significava que ele pertencia ao Senhor e que com o Senhor havia riquezas maiores. Muitas vezes é difícil para a gente abandonar as nossas coisas aqui terrenas, que são vistas como gloriosas, como o palácio de Faraó, como a vida de um príncipe que Moisés tinha. Mas isso não é nada comparado às riquezas que Deus tem preparado na eternidade para aqueles que dizem: não, eu não sou egípcio, eu sou do povo de Deus. Que assim como Moisés a gente possa contemplar riquezas invisíveis, mas incomparavelmente maiores do que as do Egito, do que as dessa terra. E o nosso último exemplo, pode passar, é Raabe, uma mulher de fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Pode passar. Moisés teve a fé que contemplou riquezas maiores. Raabe teve uma fé que acolheu os espias. Quem foi Raabe? Lá na época de Josué, quando os israelitas estavam para conquistar Canaã, Josué tinha por alvo dominar Jericó, uma cidade cheia de muralhas e muito difícil de ser conquistada. Então ele manda espiões para ali supervisionarem, acharem algum modo de entrar, pontos fracos, pontos fortes, e manda esses espias. Só que o rei de Jericó ficou sabendo disso. Então, colocou os seus soldados para matarem os espias. E Raabe, que era uma prostituta lá de Jericó, ela esconde os espias na sua própria casa e só de madrugada deixa que eles voltem para o acampamento. E mesmo o rei indo, mandando mensageiros para ela, onde é que eles estão, ela guardou o segredo, acolheu com paz os espias e depois mandou eles de volta para o acampamento. Isso foi essencial para Jericó ser conquistada depois. Mas por que ela é uma mulher de fé? Ela nem israelita era. Ela teve uma vida muito pecaminosa, como uma meretriz. Mas no momento em que esses espias chegam até ela com a notícia: olha, a cidade vai ser destruída, o nosso Deus vai destruir essa cidade, ela pertence ao nosso povo agora, por meio da promessa. Ela acolheu com paz e ela diz a eles o seguinte: olha, todos aqui estão apavorados com esse seu Deus, porque nós temos ouvido o que o Senhor fez. Nós temos ouvido do Mar Vermelho, nós temos ouvido que Deus tem trazido vitória a vocês sobre diversos outros povos. A gente tem ouvido. E eu tenho fé que esse seu Deus é o Deus verdadeiro. Raabe ouviu e ela acolheu a palavra, mesmo isso significando a destruição de toda a vida antiga que ela tinha. Eu imagino Raabe, ela muito provavelmente cresceu em Jericó. Ali era o povo dela, apesar da vida dela ser muito difícil em relação a pecado. E um detalhe é que ela morava e tinha uma janela na muralha de Jericó. Para se morar numa muralha, naquela época, eram pessoas que alcançaram um certo nível. Ela abandonou tudo, porque ela teve fé que Deus
é o verdadeiro Senhor. Raabe acreditou porque ela ouviu. E muitas vezes a história de conversão de nossos irmãos envolve isso também. Às vezes a gente está vivendo uma vida de pecado, e aí às vezes vem um missionário, às vezes vem um amigo do trabalho, às vezes vem um irmão e fala: olha só, um dia tudo isso aqui vai ser destruído. Mas existe um Deus que realiza grandes coisas. Raabe acreditou nesse Deus. Raabe creu. E assim também muitos de nós creram em Jesus. Existe um Deus que salva. Então, Raabe não foi destruída com os desobedientes em Jericó, mas ela foi salva porque ela acolheu a mensagem. Nós também somos salvos quando nós acolhemos a mensagem das boas novas. Acolhemos com paz, ainda que isso signifique que toda a nossa vida pecaminosa anterior seja destruída. Pode passar. Então, temos nós. Cada um de vocês, seu nome ali, que precisamos ter, como Tiago fala, uma fé viva. Nós aprendemos aqui que a fé, ela justifica quando nós cremos em Cristo, nos declara justos. A fé genuína busca o Senhor porque crê que Ele é real e recompensa aqueles que o buscam. A fé teme a Deus, aguarda a Nova Jerusalém, recebe poder de Deus, perdura até a morte, contempla a eternidade e acolhe a palavra. Pode passar. Então, para finalizar, temos esse versículo em Hebreus 10, 37 e 38. É uma citação do profeta Abacuque, que diz o seguinte: aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. A fé é uma certeza, convicção, garantia, fundamento. E a fé é o modo como o justo vive. Como meu pai me ensinou esses dias, que venhamos a viver assim, porque a fé é a única palavra na Bíblia que produz heróis. Amém? Pastor?